Vamos estar entrando na presença do Senhor. Queremos convidá-lo, você agora, para que você veio com o propósito hoje único de louvar e adorar o Senhor. Então gostaria de convidá-lo junto comigo. Nós podemos sondar nossa mente, nosso coração, acalmar nosso ser e que Deus possa fazer a vontade sobre nossas vidas nesta manhã. Com esse sentimento, eu gostaria de convidar a igreja, de podermos juntos adorarmos o Senhor, o convite de louvar o Senhor. Então, eu gostaria de convidar a igreja comigo, ficássemos de pé, para que possamos juntos meditarmos na palavra do Senhor, nos Salmos de número 95. Leiamos. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebramos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriando-nos com salmos. Porque o Senhor Deus Supremo é grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhes pertencem. Dele é o mar, porque ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós o povo do pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvide a sua voz, não endureçais o coração como em Marimbá, como no dia de Massá no deserto, quando os vossos pais me tentaram, quando me aprova. Não obstante ter visto as minhas obras, durante 40 anos tive desgostado essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Oramos. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela tua bondade, pela tua sabedoria, pela tua salvação. Porque, Senhor, quando nós colocamos, ó Pai, na tua presença, quando examinamos o nosso ser, sabemos, ó Pai, que não temos nada para oferecermos ao Senhor. Pai, diante da tua graça, Deus, diante do teu amor, diante do sacrifício do teu único filho, Senhor, tu nos concedeu um dia como esse, que o Senhor acrescenta nossas vidas, de nos achegarmos como igreja na tua presença, na tua casa, Senhor, para podermos aqui, ó Pai. Podemos, ó Pai, louvarmos o teu nome. Podemos, ó Pai, estarmos na tua presença. Por isso, Senhor, queremos orar agora, entregando a tua igreja na tua presença. Senhor, tu conhece a cada um de nós. Tu sabes, Senhor, a circunstância que vivemos individualmente, as lutas, Senhor, as preocupações. Pai, às vezes as doenças, às vezes, ó Pai, tantos desafios, ó Deus, que às vezes, ó Pai, a mente está assim, ó Pai, perturbada, Senhor, e quando chegamos na tua presença, ó Pai, estamos tão cansados, desanimados. Mas, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor, que neste culto, Senhor, diante da tua palavra, da tua presença, tudo que será feito nessa manhã, nessa tarde, Senhor, os louvores, Senhor, o ensinamento às crianças, que o Senhor, ó Deus, faça a tua vontade. Amém. Que o Senhor, ó Pai, transforma as nossas incapacidades, que o Senhor traz entendimento à nossa alma, ao nosso coração, às nossas mentes. E assim, Senhor, nós possamos descansar, que o Senhor é bom, como lemos na tua palavra. Porque do Senhor é o mar, o Senhor o fez, é obra das suas mãos, os continentes, e o Senhor nos convida
para virmos e adorarmos e brotarmos diante do Senhor que nos criou. Porque o Senhor é o nosso Deus e nós, povo do seu passo e ovelha de suas mãos. Por isso eu faço isso, que alegre-se, nós colocamos na tua presença e damos início em adoração no precioso nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar nesse momento. Esse é um momento do nosso culto, que nós temos a oportunidade de nos achegarmos individualmente na presença de Deus e podemos confessar ao Senhor, colocar nosso Senhor na tua presença, confessar ao Senhor nossos pecados, a Deus, um momento também de gratidão a Deus por bênçãos recebidas. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a palavra do Senhor comigo no livro de Hebreus. A gente vai ver o livro de Hebreus, capítulo 4. Vou ler o verso de 11 ao verso 16. Se o Senhor fala no livro de Hebreus, capítulo 4, esforcemos-nos, pois por entrar naquele descanso,
a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. E não há criatura que não seja manifesta a sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles que a quem temos de prestar conta. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, com grande sumo sacerdote penetrou os céus, conservemos-nos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Como eu disse, esse é o momento da igreja. Eu convido a você, que você agora, individualmente, se coloca na presença do Senhor. Fala com o Pai nesse momento. E depois de talvez 1 minuto, gostaria de convidar o presbítero João que viesse aqui à frente e orasse ao Senhor na presença da igreja, pedindo esse momento de celebração, de contrição da presença do Senhor. Vamos fazer isso em fé, para a glória do Senhor. Senhor Deus e Pai, Deus, nós viemos nessa manhã, ó Deus, nos derramar diante de Ti, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que não temos nada de bom em nós. Se não fosse pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, se não fosse pelo sacrifício do Teu Filho Jesus, ter sido pregado no madeiro, ter o Seu sangue derramado, para que as nossas dívidas, ó Pai, os nossos pecados fossem apagados, através da morte de Cristo, é que temos vida. Senhor, nós viemos, Senhor, te agradecer, ó Pai, te agradecer pelo Teu imenso amor por nós, apesar de não merecer, que somos miseráveis, pecadores, somos fracos, e nós sabemos, ó Deus, que o Senhor sabe de tudo que fazemos, o que pensamos, como a Tua palavra fala. Deus, que o Senhor sonda o nosso ser, Pai, que o Senhor possa, Senhor, através do sangue de Cristo, a cada dia nós possamos ser limpados, possamos ser renovados e que possamos nos derramar diante de Ti, ó Pai, e enxergarmos a Ti, ó Deus, como Teus servos, ó Pai, amado pelo Senhor, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Senhor Deus, que possamos a cada dia estar Te buscando em espírito e em verdade, ó Pai. Que tudo que façamos, ó Deus, que possa ser, ó Pai, para louvar, bendizer o Teu nome, ó Deus, que possamos, ó Pai, que o Seu nome possa ser engrandecido, ó Pai, que nós diminuamos e que Tu cresça, ó Deus. Deus, Te oramos agradecidos e já certo do Teu perdão, porque a Tua palavra nos garante isso, ó Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome do Teu santo amado Jesus. Amém.
Esse é o nosso momento que nós temos de adorarmos a Deus, trazendo à casa do Senhor os nossos dízimos e nossas ofertas. Gostaria que falar para os nossos visitantes, nossos amigos, não se sinta constrangido. Esse é o momento da igreja, onde todos nós, como membros da igreja, nós cremos que Deus nos chamou a ser uma igreja, um corpo, para podermos assim, esta igreja, ter a necessidade cumprida para que possa ir e pregar o Evangelho, como nós aprendemos hoje, até os confins da terra. Então, gostaria mais uma vez de convidar a igreja que ficasse de pé comigo, para podermos ler mais uma porção da palavra de Deus, para podermos assim contribuirmos diante de Deus com nossos dízimos e ofertas. Leremos o livro de Atos, capítulo 2, do verso 42 ao 47. Muito interessante como que Deus, quando quer falar com a igreja, ele fala em porção dobrada. Então, parece que eu, mais pastor Leandro, tinha combinado de podermos trabalhar com a igreja dentro da palavra de Deus. Eu fico impressionado, a gente olha para o livro da Bíblia, né, com tantos livros, e orando a Deus pedindo uma palavra. Deus nos dá a mesma palavra que é ensinada à escola dominical, também para a leitura da palavra da oportunidade de adorarmos a Deus com dízimos e ofertas. Leiamos, verso 42, Atos 2. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão a partir do pão nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, contribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, e partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e gentileza de coração, louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Vamos então em fé, trazer na presença do Senhor. Vamos agora entregar nossos dízimos e nossa oferta enquanto louvamos o Senhor por mais uma adoração. Vamos celebrar? Amém? Acorda, povo! Vamos celebrar!
Esse cântico é de celebração. E ninguém celebra triste, né? Desanimado, devagar. A gente celebra com alegria, com força. Amém? Amém. Tá bom, vamos lá. E as palmas? Restaurou e agora posso andar na terra que Ele me prometeu. Com alegria vou celebrar a vida que Jesus me deu. Me restaurou e agora posso andar na terra que Ele me prometeu. Terra que mana leite e mel, lugar das delícias de Deus. Vou descansar no seu amor. Sou escolhido, sou escolhido, sou escolhido do Senhor. Com alegria vou celebrar a vida que Jesus me deu. Me restaurou e agora posso andar na terra que Ele me prometeu. Com alegria vou celebrar a vida que Jesus me deu. Me restaurou e agora posso andar na terra que Ele me prometeu. E não há nada que possa impedir o seu agir. Maior é Jesus e Ele está em mim. Com alegria Vou celebrar a vida que Jesus me deu. Me restaurou e agora posso andar na terra que Ele me prometeu. Com alegria vou celebrar a vida que Jesus me deu. Me restaurou e agora posso andar na terra que Ele me prometeu. Terra que mana leite e mel, lugar das delícias de Deus. Vou descansar em seu amor. Sou escolhido, sou escolhido, sou escolhido do Senhor. aleluia! Vamos orar agradecendo ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado. Senhor, nós queremos agora, Pai, diante da Tua igreja, Senhor, apresentar a Tua igreja no Teu altar. Em momentos, Senhor, onde nós recolhemos na Tua igreja, Senhor, os dízimos, as ofertas, Deus. Oramos ao Pai pedindo, Senhor, a Tua bênção, a Tua sabedoria, Senhor, a administração, Pai, desse recurso. Pai, que seja tudo para a glória do Teu nome. Queremos, ó Pai, colocar, Senhor, o povo que te serve, o povo que está aqui na Tua presença, os membros, Senhor, convidados, amigos. Pai, pedindo a Tua bênção sobre cada um do Teu povo. Senhor, que o Senhor possa trazer, ó Pai, entendimento, Pai, mais precioso, Deus, sobre a vida, Senhor, que vivemos. De conhecer, ó Pai, um Deus tão amoroso, um Deus provedor, Senhor. E, Senhor, entendemos, Pai, que o Senhor nos dá os privilégios de poder compreender e contribuir para a obra do Teu reino. Que o Senhor abençoe, Deus. Abençoa cada família, cada criança, cada pessoa. E o nome do Senhor seja exaltado para todos sempre. Agora, Pai, nós queremos continuar na Tua presença, louvando o Teu nome, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos continuar adorando o Senhor. Ele é o nosso Senhor
sobre toda a terra e Ele reina. Aleluia. Ele é o Rei, né? E Ele está no comando de todas as coisas. Você é livre para adorar com alegria. Amém? Amém. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor, Aleluia! Ele reina, Ele vive. Nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Não tenho que andar ansioso.
Senhor, nós louvamos o teu nome, confiamos no Senhor. Deus que tudo pode, Deus Todo-Poderoso. Por isso nós viemos aqui nesta manhã para te adorar, para te louvar. Como bem disse a nossa irmã na escola dominical, né? É tempo de adorar, é tempo de exaltar, é tempo de glorificar o nome do Senhor. Muitas vezes nós temos esquecido isso, né? São muitas estratégias, né? Muitas reuniões, muitos comitês, e a gente deixa um pouquinho de adorar, né? Em comunidade, deixa de louvar, deixa de engrandecer. Então vamos continuar adorando o Senhor nessa atmosfera de adoração. Então que a gente possa elevar o nosso pensamento a Ele, cantar para Ele. Ele é merecedor de todo louvor, toda honra e toda glória. Te adorarei,
Deus que restaura, que limpa, que cura, que muda, que transforma os corações, que quebranta, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, ser quebrantados pelo Senhor. Que a cada dia o nosso eu, o nosso ego, a nossa soberba caia por terra, para que o Teu nome possa ser glorificado e exaltado. Nós Te louvamos e agora Te pedimos pela palavra que vai ser ministrada, que ela toque em nossos corações de forma poderosa, causando arrependimento, ó Pai, pelos nossos pecados e também transformação de vida. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. A graça e a paz, irmãos, mais uma vez. Amém? Eu quero convidar as crianças aqui à frente. Nós vamos orar pela vida delas. Vamos orar pelas crianças, não saiam. Eu quero pedir ao Kisner que nos conduza a Deus nessa oração aqui para as crianças. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos, exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação, é o Deus da nossa vida, é o Deus que tem mostrado para nós a cada dia como é bom estar na Tua presença, como é bom trazer os nossos filhos e colocá-los na Tua presença. Como é bom, Pai, que eles aprendam do Senhor, aprendam de Jesus, aprendam da Tua palavra. E que em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa nessa manhã abrir as suas mentes, esclarecer as professoras, os professores que estarão a cargo dos ensinamentos dessa manhã. Que eles possam ser realmente, Senhor, tomados pelo poder do Teu Santo Espírito. Que eles possam realmente transmitir aquela mensagem que vai ficar aos corações deles. E essa mensagem possa ser uma mensagem transformadora, para a honra e glória do Teu nome que nós oramos. Amém. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no último livro da Bíblia, na carta de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos falar hoje, nessa manhã, sobre a igreja de Éfeso, uma das 7 igrejas da Ásia Menor, a qual o apóstolo João, estando preso, sendo levado cativo, teve essa visão do Senhor para a vida da igreja de Éfeso, e não somente para a igreja de Éfeso, mas para a igreja dos nossos dias. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo número 7. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Eu gostaria de convidar você a, mais uma vez, baixar sua cabeça e pedir a Deus que fale no seu coração. Porque somente Ele é capaz de transformar as nossas vidas.
e abençoar-nos nessa manhã. Senhor Deus, nós nos inclinamos aqui nessa manhã e nos submetemos plenamente, Senhor, o Teu Espírito Santo, porque nós cremos que o Senhor é o dono da igreja. Nós cremos que o Senhor é quem edifica a igreja. Porque assim o Senhor diz na Tua palavra que as portas do inferno não prevaleceriam contra a Tua igreja. Porque o Senhor mesmo que edificaria a Tua igreja e que estaria conosco. E nós queremos, Senhor, nessa manhã pedir que a Tua palavra seja somente ela que fale aos nossos corações. O Senhor sabe plenamente, ó Deus, como nós chegamos aqui na Tua casa. O Senhor sabe a nossa necessidade e nós queremos ser alimentados e edificados por Ti. E nós Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Irmãos, não existe nada pior na vida cristã quando nós começamos a semana derrotados. Derrotados pelo cansaço, derrotados pela tristeza, derrotados muitas vezes pelas preocupações que nós temos, preocupações com questões financeiras, preocupações com o tempo, preocupações familiares, em diferentes áreas da nossa vida. E nós, domingo é o dia do Senhor, o dia que nós vimos a igreja, o dia que nós estamos na presença de Deus, e nós desfrutarmos da vida cristã. E a gente chega na igreja com aquela expectativa, com aquela vontade, nós trabalhamos, cumprimos as nossas responsabilidades. Aqueles que têm liderança estão servindo com os seus dons, servindo com os seus recursos, servindo, buscando fazer o melhor de si. E a gente chega com aquela expectativa, mas parece que nós estamos frustrados, muitas vezes não nos sentimos bem, algo errado está passando em nós. Parece que a gente está jogando a final do 3º e do 4º lugar. Não parece que a gente está jogando a final, né? Não parece que a gente chega na casa de Deus, a gente está naquela final, que a gente está excited, que a gente está animado, que nós estamos com vontade. Nós sabemos que temos um jogo e precisamos ganhar. Mas às vezes aquele entusiasmo, aquela paixão, aquele desejo, aquela vontade de servir, aquela alegria, aquele prazer que tínhamos outrora, muitas vezes está muito distante. Porque muitas coisas sufocam o nosso coração. Muitas coisas atrapalham as nossas vidas. E não tem outra alternativa. Nossa condição interior é o que vai realmente definir as nossas atitudes e a motivação da nossa vida. Não adianta, aquilo que está no nosso coração é o que vai definir as nossas ações. Nós podemos tentar maquiar, nós podemos tentar esconder, nós lutamos conosco mesmo, nós não queremos deixar-nos vencer diante das circunstâncias, mas aquilo que nós temos no nosso coração vai definir realmente as nossas motivações, aquilo que nós vamos fazer no dia a dia. E às vezes nós não estamos conseguindo render 100%. E esse é um fenômeno dos nossos dias. O problema dos nossos dias é o problema das nossas almas, dos nossos corações. São as enfermidades da alma. São as enfermidades emocionais do nosso coração. E é interessante essa estatística porque muitas igrejas hoje estão cheias. Mas acontece um fenômeno interessante que é a rotatividade de igreja. E o que é que isso identifica? Isso identifica que as pessoas não estão felizes. Elas estão buscando a felicidade, elas estão sentadas nos bancos da igreja porque elas querem escutar uma boa música, elas querem escutar uma boa palavra, elas querem se sentir felizes, elas querem se sentir cômodas, se sentir que estão em casa, mas ela está na igreja e ela continua ali naquela igreja, de repente ela não se sente bem, ela vai para outra igreja e ela fica rotando de igreja em igreja. O que é que isso identifica? O problema não é a igreja, o problema é ela. O problema é o coração. O problema é a vida cristã. E o grande problema hoje das igrejas é esse, que as pessoas estão infelizes dentro da casa de Deus. As pessoas estão desanimadas. As pessoas estão com cargas que muitas vezes as impedem de poder avançar. Elas estão estagnadas, elas estão tristes, elas estão desanimadas.
desanimadas. E às vezes elas estão trabalhando, estão contribuindo, estão participando das atividades, estão dando o seu tempo para a igreja, estão contribuindo financeiramente. Mas já percebeu que muitas vezes a gente não está feliz? Esse fenômeno é exatamente o que Jesus está dizendo para as suas igrejas. É exatamente esse fenômeno que Jesus está falando nesse texto bíblico aqui. Porque nós vemos aqui que a primeira igreja a qual Jesus escreve, através do apóstolo João, ele está se dirigindo diretamente às igrejas da Ásia. As 7 igrejas que, na verdade, representavam todas as igrejas daquela época. Não haviam somente 7 igrejas. Eram muitas igrejas que existiam naquela época. Mas João escreve para 7 principais igrejas. Escrevendo para a igreja de Éfeso, Jesus escreve para a igreja de Éfeso. A primeira igreja, a igreja mais importante. A igreja que estava na cidade mais influente. A igreja que talvez foi a igreja mais abençoada. Uma igreja que tinha uma história, que tinha uma repercussão muito grande. E o Senhor Jesus Cristo escreve para aquela igreja. E escreve para aquela igreja para desafiar aquela igreja a voltar ao primeiro amor. Portanto, aquele fenômeno que já existia naquele contexto da igreja primitiva, já no final do século I, na verdade é algo que tem se intensificado de gerações em gerações. E nós precisamos ter cuidado com isso. E nós precisamos examinar o nosso coração. E como igreja nós precisamos atentarmos para a palavra de Deus e ver o caminho que o Senhor nos propõe para nós voltarmos ao primeiro amor. O desafio de nós voltarmos ao primeiro amor. Portanto, nessa carta aqui, nós vamos ver que Jesus nos coloca alguns elementos, alguns passos que nós precisamos dar para nós voltarmos ao primeiro amor. E em primeiro lugar nesse texto, nós vamos ver que a presença de Cristo é a maior expressão do amor de Deus por nós. Se você observar o versículo número 1, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Irmãos, nós vamos ver aqui no texto que a primeira coisa que Jesus se dirige àquela igreja e diz para mim e para você nessa manhã é que a presença de Cristo é o mais importante. Que a presença de Cristo no nosso meio é a maior expressão do amor de Deus por nós. Que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo é o que faz toda a diferença nas nossas vidas, na vida da igreja. É a presença de Jesus, é a centralidade de Jesus no nosso meio, o qual dá sentido a tudo aquilo que nós estamos fazendo. É que a presença de Jesus conosco é a maior promessa do amor de Deus para a sua igreja. É aquele versículo mais conhecido da Bíblia que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a quem? Que deu a Jesus. O seu único filho, o seu filho unigênito, para estar conosco, para morrer por nós, para ressuscitar e estar conosco todos os dias das nossas vidas. E esse texto está trazendo uma característica interessante da presença de Jesus conosco, porque esse texto está dizendo que Jesus tem nas suas mãos tem na sua mão as 7 estrelas. E essas 7 estrelas representam realmente os mensageiros, o anjo do Senhor, aquele que era responsável por trazer a mensagem do Senhor, por pregar a palavra do Senhor, por edificar a igreja. Os pastores, a liderança, está nas mãos do Senhor. Mas não somente eles, mas também todos os 7 candeeiros. E os 7 candeeiros em Apocalipse representam o povo de Deus, as 7 igrejas que estão nas mãos do Senhor. Ou seja, o que nos sustenta, o que sustenta a nossa vida cristã, o que sustenta a nossa caminhada é o fato de nós estarmos nas mãos do Senhor. Mas nós não simplesmente estamos nas mãos do Senhor, mas o texto diz que o Senhor conserva na sua mão.
Ou seja, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele está conosco, Ele acompanha as nossas lutas e Ele passeia no meio da sua igreja. Jesus conhece perfeitamente a nossa história, Jesus conhece perfeitamente a nossa vida, Ele sabe aquilo que nós fazemos, Ele sabe aquilo que nós falamos, Ele sabe aquilo que nós pensamos, e ainda vendo muitas vezes as nossas debilidades, as nossas fraquezas, os nossos pecados, a Bíblia diz que Ele está no nosso meio. Imagine se o Senhor fosse retribuir tudo aquilo que nós pensamos e falamos. Ele conhece as nossas ações. Ele conhece o nosso coração. Portanto, o fato de o Senhor permanecer conosco, mesmo conhecendo os nossos erros, mesmo conhecendo os nossos defeitos, mesmo conhecendo os nossos pecados, o fato de Jesus permanecer e cuidar e conservar a sua igreja é a maior expressão do amor de Deus para conosco. E Jesus mostrou o amor para com essa igreja, irmãos, pelos homens que passaram naquela igreja. Se nós estudarmos a história da igreja de Éfeso, nós vamos ver que aquela igreja só passou homens e mulheres de Deus. Homens extremamente reconhecidos, os maiores personagens e homens de Deus na história do Novo Testamento passaram na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso passaram homens como Paulo. E Paulo, o maior ministério de Paulo foi na igreja de Éfeso. Paulo esteve naquela igreja por 3 anos. E não somente esteve naquela igreja, mas ele teve um ministério tão profundo. Paulo foi tão exitoso naquele lugar que ele permaneceu por 3 anos. E ele formou a liderança. E quando nós lemos aquele texto de Atos, capítulo 20, nós vamos ver o apóstolo Paulo se despedindo dos presbíteros que ali estavam, encomendando aqueles presbíteros para que cuidasse e pastoreasse do rebanho do Senhor. Paulo teve um ministério tão profundo naquela igreja, irmãos, que as pessoas tocavam nas vestes de Paulo e eram curadas. Paulo teve um ministério profundo em que ele escreve para aquela igreja com grande emoção. E ele reconhece as lutas que aquela igreja enfrentou. E é aquele texto conhecido da armadura do Senhor, que nós precisamos nos fortalecer na armadura, tomar a armadura de Deus para nós estarmos preparados para todas as batalhas espirituais da nossa vida. Por aquela igreja passou Paulo, mas por aquela igreja passou um pregador muito mais eloquente que Paulo, chamado Apolo. Apolo era considerado um grande pregador, um grande comunicador, e Apolo foi um dos pastores daquela igreja. Mas também um casal apaixonado por missão chamado Priscila e Áquila ficaram naquela igreja e pastorearam aquela igreja. E não somente eles, mas também o próprio Timóteo, que foi um grande discípulo do apóstolo Paulo. Quando Timóteo estava em Éfeso, Paulo escreve a primeira e a segunda carta de Timóteo quando Timóteo estava em Éfeso, para que Timóteo pastoreasse aquela igreja. Mas naquela igreja também passou o apóstolo amado, o discípulo amado chamado João. E o tema de João era: amai-vos uns aos outros. Amai ao Senhor. E João passa por aquela igreja. Enquanto João está naquela igreja, João escreve o Evangelho de João, as 3 cartas de João e o livro do Apocalipse. E aquela igreja foi muito abençoada. E nós precisamos olhar para a nossa vida. E a única maneira de nós voltarmos ao primeiro amor, irmãos, é quando nós olhamos para Deus e nós vemos que esse amor de Deus é grande demais. Quando nós olhamos para Deus e nós vemos que o que Ele faz conosco, cada minuto, cada instante das nossas vidas, é algo grande demais. É algo maravilhoso demais. É algo que ninguém pode fazer por nós. É algo que ninguém pode nos dar aquilo que o Senhor nos tem dado. É algo o qual eu não mereço. E esse amor que me fortalece, esse amor que me guia, esse amor que me conduz, esse amor que me protege, esse amor que me envolve, esse amor que me faz avançar. Portanto, quando nós olhamos para a presença de Jesus, nós vamos ver que a presença de Jesus é
a maior expressão do amor de Deus por nós. Nós só vamos ser capazes de voltar ao primeiro amor quando nós formos cheios desse amor através da presença do Senhor. Mas aqui no texto nós vemos um outro passo muito importante para nós voltarmos ao primeiro amor. É nós entendermos que a falta de amor é o maior problema das nossas vidas. Observe no texto aí. Se você ver o versículo 2 e 3, nós vamos ver um elogio muito grande à igreja de Éfeso. O texto vai dizer: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Mas ele está dizendo: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Nós vamos ver que há um contraste aqui no texto. Há um contraste aqui no texto. Aquela igreja era um exemplo. Aquela igreja era um baluarte. Aquela igreja tinha uma grande força e era um exemplo em muitos aspectos para outras igrejas. Ou seja, naquela igreja tinha muitas pessoas com talentos. Naquela igreja tinha pessoas com dons e pessoas capazes do seu trabalho, naquilo que elas faziam. Era uma igreja comprometida com a obra. Era uma igreja que tinha zelo com a doutrina. Eles estavam preocupados com a doutrina, de que a palavra de Deus fosse pregada de forma verdadeira. Eles perseguiam os falsos profetas. Eles afastavam e tiravam do meio deles os falsos profetas. Eles estavam preocupados em conferir se tudo que eles estavam estudando estavam de acordo com a palavra de Deus. Eles perseguiam os inimigos da verdade. Eles perseveravam em meio às tribulações. Eles sofreram as lutas, as perseguições. Eles choraram, eles se sacrificavam, eles lutavam. Mas o texto nos mostra aqui que esse não era o problema. Que tudo isso é muito importante. Mas o problema maior dos nossos dias não é isso. O problema maior dos nossos dias, irmãos, é a falta de amor a Deus. Esse é o maior problema dos nossos dias. O maior problema da humanidade é a falta de amor. Esse é o maior problema da humanidade. É a falta de amor a Deus. É isso que o texto aqui está contrapondo. De que todas essas coisas são importantes. Mas se nós deixarmos o mais importante, todas as outras coisas importantes que nós fizemos perdem sentido. Se nós não tivermos amor. É isso que o texto está dizendo e que Paulo já havia exortado em 1 Coríntios capítulo 13. Aquela igreja que era uma igreja que não faltava nenhum dom. Aquela era uma igreja com muitos recursos. Era uma igreja ativa. Era uma igreja que estava ali nos cultos, e durante os cultos eles se empolgavam tanto que muitas vezes eles passavam por cima das pessoas no meio da Santa Ceia. Era um êxtase, era uma expressão dos dons, eram muitas coisas extraordinárias acontecendo. Mas Paulo diz: de que adianta se nós fazermos muitas coisas, se nós falarmos a língua dos anjos e dos homens, se nós tivermos conhecimento, se nós tivermos domínio da ciência, se tudo isso que nós fizermos não for com amor, de nada não serve. De nada não serve. O problema e a maior necessidade da nossa humanidade, irmãos, é o amor. Esse é o maior problema da nossa humanidade, é o amor. Porque a Bíblia, Jesus deixou o resumo dos mandamentos. E o resumo dos mandamentos é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se você observar esse princípio central do Evangelho, você vai ver que Jesus, quando resume todos os mandamentos, ele diz que o amor é o mais importante. Ele diz que o amor é o que dá sentido e significação a tudo o que nós fazemos nessa vida. Isso é muito importante. Porque quando nós deixamos de amar a Deus, todas as outras coisas perdem o sentido.
E esse é o problema da humanidade. Não é a falta de amor, mas a falta de amor a Deus. É quando o nosso amor é canalizado às coisas. É quando o nosso amor ele é canalizado a outras coisas que não é a Deus. Então, o grande mandamento é nós fugirmos dessa idolatria, dessa tendência idólatra que nós temos no nosso coração, para nós irmos em direção ao amor de Deus, de nós amarmos ao Senhor, de nós nos relacionarmos com Ele de uma forma amorosa. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Sabe por quê? Porque nós já nos amamos o suficiente. A Bíblia não diz que você precisa amar você mesmo. Porque a Bíblia parte desse pressuposto, a Bíblia parte desse princípio que nós já nos amamos. E nós vivemos no meio de um mundo egoísta. E nós vivemos no meio de um mundo individualista. E nós vivemos em um mundo no meio que as pessoas estão preocupadas com os seus interesses, com as suas coisas, com os seus individualismos. E tudo isso é porque elas estão amando demais a elas mesmas, ou estão amando demais as coisas desse mundo. E quando o nosso amor, irmãos, ele é focado no mundo e é focado nas coisas desse mundo, nós vamos perdendo o prazer pela obra de Deus. Isso não quer dizer que você vai deixar de ir para a igreja. Isso não quer dizer que você vai deixar de dar o seu dízimo. Isso não quer dizer que você não vai deixar de ocupar um cargo na igreja. Mas isso vai dizer que você vai fazer tudo isso de uma forma legalista, de uma forma meritória e buscando, muitas vezes, fazer isso para agradar outras coisas. Mas você vai ver que, na verdade, você está perdendo o seu tempo. Então, que Jesus exorta aquela igreja, Jesus está dizendo que aquela igreja estava amando mais as outras coisas do que amar a Deus. Não estava amando muitas outras coisas do que amar ao Senhor. Portanto, o problema da humanidade é a falta de amor a Deus. E eu tenho uma pergunta aqui nessa manhã. Quando a igreja deixa de amar, irmãos, o que é que acontece com ela? Ela começa a morrer. Ela perde o sentido da vida. Porque se o problema da humanidade é a falta de amor a Deus, quando a falta de amor a Deus não é encontrada no meio da igreja, a igreja perde a sua maior força. Ela perde a sua maior essência. Ela perde aquilo que é a maior missão que ela tem. Ela perde aquilo que é a maior característica, a maior fortaleza da igreja, é o amor de Deus. E muitas vezes nós, dentro da igreja, não conseguimos expressar o nosso amor. Porque nós estamos vazios. E os nossos relacionamentos são baseados na religiosidade. E os nossos relacionamentos, a vida da igreja é baseada na institucionalidade. É baseado num calendário. É baseado numa relação de interesse. E nós esquecemos de buscar e expressar o amor de Deus por nós. Porque quando nós deixamos de expressar o amor, nós estamos deixando de pregar o Evangelho. Nós estamos deixando de expressar o Evangelho. Nós estamos querendo fazer proselitismo. Nós estamos querendo trazer as pessoas para a nossa igreja. Nós queremos que as pessoas sejam parte do nosso grupo pequeno. Nós queremos que as pessoas sejam parte do nosso ciclo de relacionamento. Nós queremos mostrar que a nossa igreja é melhor. Nós queremos mostrar que nós somos bons naquilo que fazemos. Nós queremos muitas vezes transmitir muitas outras coisas. Mas se nós deixamos de amar, se nós deixamos esse primeiro amor dos nossos corações, nós perdemos o sentido do Evangelho. É isso que esse texto está dizendo aqui. Mas eu quero avançar nessa manhã e dizer em terceiro lugar que o amor é o maior presente que você pode receber na sua vida nessa manhã. O amor é o maior presente que você pode receber na sua vida nessa manhã. Eu acho lindo o que esse texto nos coloca aqui.
Porque o texto diz o seguinte, versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Mas olha só o que, é que a palavra de Deus nos mostra. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei o seu lugar do teu candeeiro, caso não te arrependa. Olha só, olha como esse texto é poético, como esse texto é lindo. E eu queria que você parasse um momento para pensar. E esse texto nos faz nós fazermos uma remasterização da nossa vida, de nós trazermos à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança, de nós trazermos ao nosso coração e fazermos um exame de nós mesmos e ver onde nós caímos. O texto está dizendo, lembra-te, pois, onde caíste. O que é esses 3 passos que esse texto está mostrando aqui? Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. O que é isso aqui, irmãos? Irmãos, isso aqui é o Evangelho. Isso aqui é o Evangelho. Sabe qual é o problema da igreja? É que nós complicamos muito a vida cristã. Esse é o problema da igreja. O problema da igreja é que nós, muitas vezes, estamos abandonando o Evangelho. Que nós estamos abrindo mão do mais importante que nós temos nessa vida. Daquilo que foi o motivo pelo qual nós fomos transformados. Aquilo que realmente foi o que foi que transformou as nossas vidas e nós deixamos aquele velho homem e nós somos transformados. Foi aquele momento em que nós escutamos a palavra de Deus e aquela palavra de Deus fez sentido aos nossos corações. E essa palavra nos levou a um arrependimento, nos levou a um sentimento de tristeza, de angústia e de extremo arrependimento, para que nós abracemos a mensagem do Evangelho. O problema é que a igreja tem perdido a arma mais poderosa que nós temos para vencer, primeiramente a nós mesmos, mas vencer também todos os problemas que a igreja possa enfrentar. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. É o amor que prevalece, irmãos. É o amor que nos sustenta. É isso que esse texto está dizendo. E Paulo é muito claro em Romanos, quando ele diz o seguinte: eu não me envergonho do quê? Eu não me envergonho do Evangelho, por quê? Porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Paulo diz, eu não preguei entre vós nenhuma outra coisa que não fosse o Evangelho. É o Evangelho que transforma os nossos corações. O problema é que as pessoas estão na igreja e elas estão buscando algo mais. O Evangelho não é suficiente para ela. A mensagem de Cristo não é suficiente. Elas estão buscando algo mais. E muitas vezes esse algo mais que nós estamos buscando é exatamente a falta de entendimento do amor de Deus. Portanto, o maior presente que você poderia receber nessa manhã, e isso não é algo que é simplesmente para o não crente, mas o Evangelho é principalmente para o crente, é receber o Evangelho no seu coração. Você já escutou aquele sermão, ou você já teve naquele culto que você fala assim, gente, hoje parece que eu me converti de novo. Já sentiu assim? Parece que eu me converti de novo. Parece que algo especial aconteceu dentro de mim. Alguma transformação. Sabe o que é isso, irmãos? É quando nós nos encontramos novamente com o Evangelho. É um relacionamento, e o relacionamento aqui com Deus é muitas vezes um relacionamento semelhante ao relacionamento com um casal, com um cônjuge. Nós nos casamos e aquela relação vai
vai avançando e os anos vão muitas vezes sufocando esse amor que esteve presente no início. Aquilo que realmente fez com que nós chegássemos no casamento. Às vezes o casamento vai se transformando num monstro. Era uma coisa tão bonita, era uma coisa tão linda, e de repente vai se transformando num drama, numa novela mexicana, e vai se transformando naquele monstro, e vai perdendo sentido, e a gente vai levando aquela carga, algo que era tão prazeroso na lua de mel, tão prazeroso nos sonhos quando namoravam, quando conversavam, e de repente vai se transformando naquela coisa insuportável, naquela coisa angustiante, e parece que o amor saiu pela janela, e a gente está sufocado ali naquele relacionamento. E às vezes a vida cristã é assim. A gente está na igreja, e às vezes a gente vê tanta falta de amor, nós vemos tanta coisa feia, nós vemos tanta sujeira, nós vemos tanta coisa ruim, que dá vontade da gente sumir. Dá vontade de dizer assim, o que é que nós estamos fazendo aqui? Mas quando nós olhamos para o Evangelho, que expressa o amor de Deus, de ter enviado o seu único Filho, por amor a nós entendemos que tudo vale a pena. Nós entendemos que vale a pena prosseguir, que vale a pena avançar, que vale a pena temer a Deus. Era exatamente isso que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos. Era exatamente isso que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos. Nicodemos está dizendo, Senhor, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Ele vai escondido. Ele era um excelente religioso, um homem conhecedor da doutrina, um homem de uma tradição religiosa maravilhosa, membro da igreja daquela época, extremamente reconhecido. E ele vai à noite à casa de Jesus. E ele pergunta a Jesus como ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E Jesus diz, você tem que nascer de novo. E ele não entende. Porque ele está pensando de uma forma humana. E Jesus está dizendo de uma forma espiritual que nós precisamos nascer de novo. Foi isso que Jesus tentou transmitir àquela mulher samaritana que estava à beira do poço. Ela estava buscando saciar a sua sede. Ela estava buscando sentido para a sua alma. Ela estava buscando muitas coisas na sua vida. Ela era uma mulher religiosa, ela sabia o lugar da adoração. Ela era uma mulher que sabia os protocolos religiosos. Quando Jesus se aproxima dela, ela assusta porque não era normal um homem se aproximar. E Jesus diz, o Pai busca adoradores que adorem em espírito e verdade. No dia que você beber dessa água da vida, nunca mais você vai voltar a ter sede. Gente, a Bíblia está mentindo? Fala a verdade se a gente não tem sede depois que a gente bebe de Jesus. Mas a Bíblia diz que a gente nunca mais vai voltar a ter sede. Será que nós estamos bebendo água mesmo? Será que do nosso interior está fluindo rios de água viva? Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com a sua vida cristã. Olhe para você mesmo nessa manhã. É isso que esse texto está mostrando. Que o melhor presente que nós podemos receber nessa manhã é o Evangelho. Mas em último lugar nesse texto aqui, nós vamos ver que o amor é o segredo. É o segredo da vitória da igreja. É o segredo do triunfo da igreja, é o amor. O versículo de número 6 e 7 diz, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos Nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, o amor de Deus é o segredo da vitória. Quando nós voltamos ao amor de Deus, nós seremos capazes de superar qualquer circunstância e problema que estará diante da igreja. Paulo diz em Romanos, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus?
é Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, a quem está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Aí o texto diz: quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é nessa manhã, se você abraçar esse amor, que vai poder te separar desse amor? A Bíblia diz, o texto diz: por amor de ti, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe qual é o motivo de a igreja morrer? É quando ela perde o amor. É isso que Jesus está dizendo. O atestado de óbito da igreja não é quando ela tem recursos, não é quando ela tem muitos membros, não é quando ela é uma igreja que tem uma boa doutrina, não é uma igreja simplesmente uma igreja que é capaz de perseverar nas tribulações, mas uma igreja que não tem amor, irmãos, ela morre. Ela morre. Sabe por que ela morre? Porque ela perde o sentido dela, existente. Ela perde o sentido de existir. Porque sabe por que as pessoas nos nossos dias estão tristes, estão estressadas, estão sobrecarregadas, estão angustiadas? Porque quando ela chega aqui, na verdade ela está querendo às vezes escutar um bom sermão, ela quer escutar uma boa música, ela quer ter um bom ambiente, ela quer fazer novos relacionamentos, ela quer abraçar uma nova comunidade. Mas sabe no fundo o que ela está buscando? Ela quer ser amada. Ela quer ser abraçada. Ela quer que as feridas dela sejam curadas. Ela está buscando o amor de Deus, mas ela não sabe que ela está buscando o amor de Deus. Mas ela está buscando o amor de Deus, e nós como igreja temos essa missão. Mas como nós vamos entregar algo que nós não temos? Como nós vamos oferecer algo que nós não temos? É por isso que Jesus, quando encontra Pedro novamente, o que é que Jesus diz a Pedro? Logo após Jesus ter ressuscitado, antes de Jesus comissionar a Pedro e dizer a Pedro: Pedro, pastoreia a minha igreja, o que é que Jesus diz a Pedro? Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E logo após Pedro responder 3 vezes, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Não basta simplesmente querer trabalhar. Não basta simplesmente dizer: eis-me aqui. Não basta simplesmente fazer coisas. O que Jesus quer de nós é o nosso primeiro amor. O que Jesus quer de nós é que nós amemos ao Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque isso é o que vai sustentar. Nós podemos ter muitos defeitos, nós podemos ter muitas limitações, nós podemos ter muitas coisas para mudar e para trabalhar nas nossas vidas. Mas se nós formos uma igreja, obrigado. Mas se nós formos uma igreja amorosa, se nós formos uma igreja que ama a Deus sobre todas as coisas, todas as outras coisas serão superadas. A minha pergunta é: onde você perdeu o seu primeiro amor? Nós precisamos falar sobre isso. Nós estamos falando de uma nova igreja. Nós estamos falando de uma nova visão. Nós estamos falando de uma nova realidade.
E essa é a primeira coisa que precisa ser trabalhada. Nós precisamos amar mais. Nós precisamos amar mais a Deus. Nós precisamos entender que Ele está aqui agora, andando no meio da sua igreja. E Ele vê os nossos corações. Eu quero dizer que você talvez está aqui nessa merda, que você tem lutado, você tem se sentido só, você tem sofrido durante a semana, como eu comecei dizendo no meu sermão. Coisa pior na vida é quando a gente começa a semana derrotado. Mas o que eu gostaria de convidar você nessa manhã é você olhar. Você olhar para o seu coração. Você pedir a Deus que você possa voltar ao primeiro amor. Você possa voltar ao seu primeiro amor. Eu queria que você baixasse sua cabeça por um instante. Porque a pergunta que o Senhor está fazendo nessa manhã para nós é se você ama Deus de verdade. A pergunta aqui nessa manhã não é se você é dizimista. A pergunta aqui nessa manhã não é se você é membro da igreja. A pergunta aqui nessa manhã não é se você está participando das atividades da igreja. A pergunta aqui nessa manhã não é se você está ocupando algum cargo. A pergunta aqui nessa manhã é se você ama a Deus de verdade. Quem sou eu para julgar você e para dizer que você não ama Deus? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus conhece os corações. Ele tem os anjos da sua igreja nas suas mãos. E Ele conserva nas suas mãos as 7 igrejas. Ele conhece o nosso coração. Ele passeia no nosso meio essa manhã. Eu queria convidar você aquilo que o próprio apóstolo João convidou a igreja. Filhinhos, amemos uns aos outros. Amemos-nos uns aos outros. Porque é o amor, irmãos, que vai trazer a unidade. É o amor que vai nos levar para perto de Deus. É o amor, irmãos, que vai transformar as nossas vidas. É o amor que vai fazer nos perseverar. É o amor que vai levar a gente a aprender, a caminhar a primeira, a segunda vida com os nossos irmãos. É o amor que vai ajudar-nos a viver no contexto tão hostil qual nós estamos, no meio da cidade, onde nós vemos a maior falta de amor nos nossos dias. Mas aquele velhinho chamado João já dizia: amai-vos, porque Deus nos amou primeiro. Eu queria convidar você nessa manhã para nós orarmos juntos. A Bíblia diz que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E esses 3. Porém, o maior destes é o amor. Se você quer esse amor, quer falar isso, nessa manhã, falar: Senhor, eu quero esse amor para a minha vida. Eu quero voltar a esse primeiro amor. Eu quero voltar ao Evangelho. Eu quero voltar, Senhor, aos teus braços. Senhor, não simplesmente por fazer, mas por ser um filho amado. Eu quero convidar você a orar comigo nessa manhã, a nós nos colocarmos de pé e orarmos ao Senhor, pedindo a Ele graça nas nossas vidas, pedindo a Ele que nos ajude nessa jornada. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra.
Obrigado porque o Senhor tem os anjos, os mensageiros, ó Pai, da tua igreja nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque nós somos vasos de barro. Nós somos pecadores. Nós não somos nada sem Ti. Mas o que dá sentido e autoridade a pregar a Tua palavra nessa manhã é porque o Senhor está conosco. Obrigado, Deus, porque aqui nós somos um povo simples. Estamos num lugar simples. Temos nossas limitações. Mas nós te agradecemos. Porque o Senhor passeia no meio da tua igreja. Porque essa igreja é tua. Porque o Senhor trouxe a cada um de nós aqui. Talvez se eu ou qualquer um dos outros irmãos aqui fôssemos escolher quem estaria aqui nessa manhã, muitos de nós não estaríamos. Mas o Senhor trouxe a nós, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos amou desde antes da fundação do mundo e nos predestinou para a vida eterna. Obrigado, Senhor, porque nada pode nos separar desse amor. Obrigado, Senhor, por Cristo. E muitas vezes, Senhor, nós estamos como Marta, agitados de um lado para o outro, fazendo muitas coisas. Mas nós esquecemos de sentar aos teus pés, de desfrutar do Evangelho. Nós já não lemos a tua palavra como líamos antes. Nós já não oramos como orávamos antes. Nós já não pregávamos a tua palavra como pregávamos antes. Nós não estamos preocupados com o testemunho do Evangelho como estávamos preocupados antes. Nós, ó Pai, está tanta coisa que enche o nosso coração. Muitas vezes nós nos damos conta que a agitação da cidade, de tantas coisas para fazer, tantas pressões e compromissos para cumprir, muitas vezes tem sufocado o mais importante das nossas vidas. Mas nessa manhã eu quero orar por essa igreja. Quero pedir que o Senhor enche o nosso tanque. Nós estamos andando com o tanque vazio. Que nessa manhã aqui, Senhor, a gente pare em qualquer outra coisa que a gente esteja fazendo e a gente possa refletir no amor do Senhor. Porque é o teu amor, Senhor, que vai realmente dar sentido a todas as outras coisas. Nós podemos ser uma igreja boa doutrinariamente. Nós podemos ser uma igreja perseverante nas tribulações. Nós podemos ser aquela igreja preocupada em tirar do nosso meio os falsos profetas. Mas se nós não tivermos amor, Senhor, nada disso vai adiantar. Portanto, nos faz olhar para a cruz. Nos faz abraçar a Cristo nas nossas vidas. O teu Evangelho é muito simples. A tua palavra é muito simples. Ela não tem rodeios. Ela não tem, ó Pai, nada de inovações que queremos trazer nessa manhã. É simples. O Senhor Jesus Cristo nos amou. E nos amará eternamente. Isso basta. Isso é suficiente. A tua graça passa nas nossas vidas. Abençoa essa igreja aqui, Senhor. Nós queremos ver essa igreja avançar. Nós queremos ver essa igreja ser uma grande bênção. Nós queremos ver famílias transformadas. Nós queremos ver, ó Pai, homens e mulheres apaixonados pelo Senhor. Nós queremos ver filhos florescendo nessa igreja aqui, ó Pai, e na tua igreja, e servindo ao Senhor com alegria. Mas o Senhor nos mostra o caminho dessa manhã. Esse caminho não é fácil. Esse caminho é impossível. Mas ele se faz possível quando nós temos o teu amor nas nossas vidas. Portanto, abençoa-nos. Nós te pedimos. No nome de Jesus. Amém. Olha para o seu irmão aí do lado e fala: nós sejamos uma igreja amorosa. Sejamos uma igreja amorosa. Irmãos, eu vou impetrar a bênção e depois nós vamos passar os avisos.
Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre cada um de vós, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar, passar a palavra aqui ao pastor Ângelo.